Nós voltamos com uma história interessante de um telespectador que mandou pelo WhatsApp do Bom Dia. É o Djalma Serafim dos Santos. Ele mandou essas imagens. Ele conta que a tia dele, eles são de Saquarema, no Rio de Janeiro. Saquarema, conhecida como terra do surf. E ele conta que a tia dele criava cavalos e desde pequeno sempre foi apaixonado por eles. A tia morreu e os cavalos tiveram que ser vendidos. Isso já tem cerca de 15 anos. Hoje, o Djalma conseguiu comprar o último cavalo que havia sido vendido, porque os outros já estavam mortos, que é esse cavalo que você vê na tela. Mas o problema é o seguinte, ele relata: o cavalo teve uma dificuldade na pata direita. O veterinário que foi prestar assistência disse que ele teve uma laminite e que o seu osso da falange torceu. Laminite. O antigo dono não tratou e isso acabou complicando ainda mais a situação do cavalo. Então ele mandou um WhatsApp pedindo ajuda. E aqui está a ajuda para você, viu, Djalma? Nós estamos aqui com o professor universitário, que é o Dr. José Henrique Saraiva Borges, professor de Clínica e Cirurgia Veterinária da Uniderp. Doutor, obrigado pela sua presença. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tranquilo. Coincidentemente, o senhor é de Saquarema também. É um prazer, a gente é de lá, nossa propriedade é em Sampaio Correia, do ladinho, distrito de Saquarema. É um prazer poder ajudar um vizinho. É verdade que esse é um dos principais problemas dos cavalos, a laminite, é isso? É um problema sério. A laminite é uma inflamação do tecido que sustenta o osso dentro do casco do cavalo. E a gente não dá para precisar a distância se realmente o problema é laminite, mas como foi atendido por um veterinário, deve tratar de laminite sim. No vídeo, a gente observa que ele manca mais de uma pata. Vamos ver de novo. Bom, essa é uma imagem, é uma foto, né? Mas temos isso, vamos ver. Isso, lá, ele manca mais de uma pata, ó, do membro anterior direito, que ele está mancando. Na hora que ele pisa com o membro, ele levanta a cabeça. Sinal clássico da claudicação nessa pata. Ó. Ele levanta quando pisa o membro direito no chão. A laminite, ela normalmente, ela comete os dois membros, mas pode acontecer em um só. Por exemplo, ele machuca uma pata e sobrecarrega a outra. Essa pata sobrecarregada pode desenvolver laminite. E o que causa essa doença, professor? A laminite seria ou um excesso de carga, um peso assim, ele machucou a pata esquerda e só pisa com a direita. Esse excesso de peso pode desenvolver a laminite. Um outro problema, é o mais comum, é que vem das bactérias. São ou uma retenção de placenta, ou uma pneumonia muito severa, ou um distúrbio de cólica. É muito comum, uma diarreia, uma cólica, muda a microbiota do intestino e isso desenvolve a laminite. Tá? E a laminite é hoje a doença mais estudada no cavalo, no mundo, e a gente ainda não sabe exatamente o mecanismo que desencadeia o início da laminite. A gente sabe que a infecção predispõe, trauma predispõe, às vezes doenças metabólicas predispõem a laminite, mas exatamente o mecanismo de ação ainda não foi descoberto. Com isso dificulta um pouco o tratamento. A gente faz o tratamento com anti-inflamatório, tópico, sistêmico, gelo, para tentar prevenir essa rotação do osso, que foi o que o Djalma falou. Uma vez que o osso rodou, a gente tem processos cirúrgicos para tentar diminuir a manqueira, né, a claudicação do cavalo. Mas voltar à vida atlética é difícil. É difícil. Agora, essa doença pode ser confundida com outras? Ela pode ser confundida sim, porque qualquer lesão que cause claudicação pode ser confundida. Quando a laminite está no começo, que acomete os dois membros, a gente pode confundir com tétano, porque o cavalo fica duro. Outra que pode acometer, confusão também, é miosite, de esforço, que o pessoal fala daquele mal da segunda-feira. Você anda o final de semana inteiro, o cavalo no dia seguinte ele está todo travado. Então confunde com a laminite. Sim. Mas nesse caso aí, já avançado, a gente pode confundir com broca, que seria um abscesso dentro do casco.
O senhor falou em cirurgia. Como é que é feita essa cirurgia? Esse osso, quando o processo inflamatório que acontece no tecido que sustenta ele fica solto dentro do casco. E ele tem um tendão que se prende a ele, chama tendão flexor profundo. Ele vem por baixo desse osso da terceira falange e puxa ele. Nós temos até uma foto para mostrar do raio-x, de como fica lá. Ó. Esse osso dentro do casco, ele teria que ficar paralelo ao casco. E o tendão por baixo dele tracionou esse osso. Isso é uma foto nossa. Veio para trás, é Veio isso? para trás. A parte do osso que está dentro do casco ali, ele tinha que estar paralelo à parede do casco. E você vê que não está mais paralelo. Quem faz isso é o tendão flexor profundo, que traciona esse osso para trás. E na cirurgia o senhor volta à posição? Não, a gente corta o tendão, aí diminui essa tração e ao longo do tempo o casco volta à anatomia por conta. Isso aí demora um ano e meio para poder recuperar. Mas voltar um cavalo... Ali a gente já tem um outro osso bem melhor. Ó. Ele está paralelo ao depois casco. De cirurgia, não? Isso aí já é um processo depois da cirurgia a longo prazo. Tá? Que a gente conseguiu com casqueamento voltar ao paralelismo. Esse aí é um exame no início da laminite. A gente bota um contraste na veia para avaliar a circulação dentro do casco. Você pode ver que em volta do osso a gente tem um monte de coisa branca, que está marcando aonde passa a veia. Chama venografia esse exame. A gente usa para avaliar o grau de comprometimento circulatório ali. E aí prevenir ou estimar o risco desse osso rodar. Aí dá para ver bem. Ó. E está comprometida a circulação. O senhor falou que a vida atlética não volta mais, mas depois da cura, quais são os cuidados que o proprietário tem que ter? O cuidado com o casco. Todo animal, sendo bovino ou equino, que desenvolveu laminite, ele perde um pouco a estrutura do casco, ele fica mais sensível à broca, sola dupla, à podridão de ranilha. Então seria o tratamento contínuo desse casco. Sempre limpar, a cada 40, 50 dias chamar um casqueador e aí ele mantém a vida normal. Pode ser montado? Pode ser montado para passear um pouquinho, mas não fazer uma cavalgada grande, um enduro, uma prova, que lá no Rio a gente gosta muito de cavalgada. Mas passear em volta da casa, botar uma criança para brincar, ele volta sim. Queria agradecer aqui o professor José Henrique Saraiva Borges, da clínica, professor de clínica e cirurgia veterinária da Uniderp. Muito obrigado, professor. Obrigado, Zé.